dentre bilhões de religiões e de divindades, qual é a certa? Qual é a certa? Porque não existe pessoas que são cristãs ou pessoas muçulmanas ou pessoas que já nascem já com uma religião. Todo mundo já nasce ateu, sem acreditar em nada dessas religiões, nada dessas divindades. A gente só é programado a acreditar nisso, nas religiões, através da cultura do seu, onde você nasce. Se o título desse vídeo é falando sobre isso. Se Jesus foi criado por Deus, e quem criou Deus, né? Você sabe essa pergunta? Comenta aqui nos comentários o que você pensava antes de você, se você questionava quando você vivia na religião, se você questionava sobre isso. Porque eu me questionava um pouco e faz sentido, né? Porque se Jesus foi criado por Deus, quem criou Deus, né? E eu tenho uma resposta para isso. As religiões foi criada por pessoas. A Bíblia, as divindades. Antigamente as pessoas não tinham explicação para as coisas que aconteciam, tragédias, né, acidentes, ou ficar doente alguma coisa, ou acontecia alguma coisa de bom na sua vida também. Quando alguma coisa dava certo na sua vida, elas atribuíam uma divindade. Ela criava na sua cabeça, criava um argumento para eles pensavam, criavam uma coisa que criava para poder, como é que eu posso dizer? Queria uma explicação para aquilo, né? Acontecia as coisas e queria saber a explicação daquilo. E eles diziam que era alguma divindade e colocavam o nome nessa divindade. Mas essa divindade ninguém falava com ele. Não falava, não aparecia, só colocava, queria achar uma explicação para aquilo tudo, né? Se era coisa do mal, era o diabo. Se coisa era do bem, era Deus, algum Deus. E eles ficavam atribuindo essas coisas, porque não tinha uma explicação para aquilo, né? Não tinha ciência, não tinha estudo, não tinha como hoje em dia, né? Hoje em dia tem explicação para tudo. Naquela época não tinha. Aí ele dizia que era uma divindade. Então, aí foi assim que, né, que foi criando as religiões. Que as pessoas antigamente não tinham explicação, mas hoje em dia a gente sabe, né? A gente tem uma explicação para tudo isso. Não precisa ficar dizendo que a divindade é A ou B, né? Esse Deus do cristianismo, eu vou dizer especificamente porque eu vivo na religião, eu vivo num país muito religioso, Brasil, e que é um país quase 100% cristão, né? É um país que esse Deus da Bíblia Sagrada, é um Deus lá de Israel. Quem criou esse Deus de Israel? Os israelitas, né? Os judeus. Israelitas, os judeus, os romanos. Os romanos. Tem uma história toda explicando aqui pra vocês, né? Que Jesus esse Jesus da Bíblia, né? É um Deus, é um Jesus, é uma divindade mitológica, né? Porque os romanos, ele tinha sua divindade que já comemorava no dia 25 de dezembro. E só colocou mais uma divindade lá, Jesus, né? Com um nome diferente, mas com o mesmo significado de outras divindades, de outros deuses que eles adoravam e que celebravam dia 25 de dezembro. Dia 24 de dezembro, né? 25 de dezembro. Então, quem criou esse Deus da Bíblia foi os romanos, né? Israel. Pois é. Que eles tinham, aquele povo, né? Esse Deus lá de Israel, não é nem brasileiro, não é nem daqui do Brasil. Aquele povo gostava muito de guerra, né? Ficar tendo uma guerra e queria que o seu Deus fosse maior, fosse mais poderoso. E tinha uma separação. E esse Deus de Israel, ele era um Deus de guerra, né?
porque era muita guerra. E hoje em dia não acabou a guerra, nunca vai acabar a guerra lá em Israel, né? É um país tanto que era para ter Deus lá, mas nem lá tem Deus, né? Você vê que Deus nem tá lá, e nem muito menos aqui, né? Não traz nem paz para lá, pro país dele, imagina para cá. E esse Deus de Israel é um Deus humano. Esse Deus da Bíblia é um Deus humano. É um Deus psicopata, narcisista, manipulador. Por que ele é narcisista? Porque ele é manipulador. Ele gosta de manipular as pessoas. Porque o comportamento dele é narcisista, né? Você não pode adorar outro Deus além de mim. Aí se você adorar teu pai, se tu amar mais teu pai e tua mãe, né? Tem até um versículo que eu até era para me colocar aqui, que eu era para me ter anotado para não se esquecer. Se você amar seu pai, sua mãe mais do que esse Deus da Bíblia de Israel, você vai morrer, ou ele vai te mandar para o inferno. Então, é um comportamento narcisista, porque você não tem atitude própria sua, você não tem decisão própria. Então você fica com medo, né? Ele põe medo em você para você acreditar nele e fazer as coisas que ele manda. Então, narcisista porque ele é manipulador, ele fica manipulando as pessoas, né? Separação, né? Para manipular as pessoas, para se separar, para dizer que aquele é do diabo, que é de Deus. Ele mesmo cria o diabo, cria o Satanás, cria o inferno, para depois mandar as pessoas ir para o inferno, né? Por uma coisa que ele mesmo criou. E condena a pessoa pelo mal que ele mesmo criou, pelo diabo que ele mesmo criou. É contradição, né? Então esse Deus, ele fica com raiva, qualquer coisa ele fica com raiva, né? Como ele ficou com raiva lá no Adão e Eva, né? Comeu fruto, entendeu? Ele já sabia, né? Porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, então ele já sabia que a Eva ia comer aquilo. Aí ele fica testando, fica todo o tempo testando ele mesmo, com a guerra entre ele mesmo, uma luta entre ele mesmo, física, mental. Não tem jogando ele com ele mesmo, porque você tá jogando com você mesmo, você sabe que todo tempo você vai ganhar, né? Essa guerra. Vai ganhar esse jogo. O que faz sentido nisso? Que doidice é essa? Só podia ser um Deus humano mesmo, né? Um Deus criado por humanos. A todo tempo tá jogando com ele mesmo, né? Então ele sabia de todas as coisas. Ele sabe o fim de todas as coisas. Ele vê tudo, ele tá presente em tudo, ele sabe de tudo. E depois ele condena as pessoas para ir para o inferno, sendo uma coisa que ele mesmo criou, que já sabia, já criou assim, né? É contraditório. Então, você vê que é um Deus humano, porque é de Deus de Israel. Porque aquele povo, eles não queria que uns não se juntassem com outras tribos, né? Outras religiões, com outros deuses. Aí ele tinha que criar os humanos lá, criava essa divindade, dizendo que não podia misturar com outros povos para a pessoa ficar com medo. E criou o inferno, criou o pecado, criou várias coisas, né? Então você vê que essas coisas não é verdade, não é real, né? Isso não faz parte da realidade. Aí você vê que esse Deus, quem criou Deus foi os humanos. Foi quem? Os romanos, o povo lá de Israel, né? Não foi brasileiro, não foi uma divindade super poderosa. E se você acha que não foi os romanos, então comenta aqui nos comentários para saber, me responda se esse Deus que criou esse Deus da Bíblia, aonde ele foi criado, quem foi a mulher dele, quando ele foi criado, o tempo que ele foi criado. Aí você coloca tudo aí, a datazinha certa, tudo. Comenta aí nos comentários para saber aonde foi, no céu aonde. Tem que ter o local também, o nome da rua, o endereço, tem que estar tudo, né? Porque hoje em dia a gente
tem que saber. Hoje em dia, quando você vai para todo canto, você tem que saber o porquê. Você sabe hoje em dia o porquê, né? Se você vai para algum lugar, você sabe o nome da rua, você vai saber o endereço para você se encontrar com alguém, para você fazer um filho, para você fazer o mal, ou roubar alguém, ou fazer alguma coisa, ou jantar com alguém, se encontrar com alguém. Você tem um endereço, tem um lugar, né? Certo? Então diga aí, aonde foi que esse Deus, mais poderoso do que esse Deus de Israel, da Bíblia Sagrada, aonde que ele foi criado, quando e quem foi a mulher dele? Pronto. É porque tem que ter uma fêmea, né? Para poder criar alguma coisa. Ele mesmo criou, ele mesmo. É possível uma pessoa com sexo masculino, você criar, dar vida a outra origem só com sexo masculino? A gente sabe que dar para reproduzir, a gente precisa de um sexo masculino e feminino, né? Então, você vê que esse Deus de Israel, você vê que até a Bíblia mesmo tem um machismo, né? O que eu posso dizer é machismo, né? É porque tudo que a maioria das coisas que estão na Bíblia, quase tudo, é tudo mais homens do que mulheres. Tipo, era 12 discípulos. Você vê que tudo foi uma construção humana, né? Os discípulos, Deus, esse Deus de Israel. Ó, os discípulos de Jesus, né? Esse Deus da Bíblia, ele foi masculino, sexo masculino. O filho dele foi masculino. A pomba branca, que foi o Espírito Santo que apareceu, também foi masculino. Você não vê ele criando alguma divindade no sexo feminino. Até porque esse Deus da Bíblia, ele foi pegado de outro Deus que já existia chamado lá no Antigo Egito, né? Que se chamava Zeus. Um Deus chamado Zeus. E eles adoravam muito esse Deus de Zeus, né? Aí os romanos pegaram e colocaram Deus. Yeshua, né? Uma coisa assim. Aí atribuíram, né? Pegava um, roubava um Deus do outro, porque é assim, né? Um fica roubando as coisas do outro. O mundo sempre foi feito isso, né? Ficar pegando as coisas dos outros. Aí você vê que esse Deus da Bíblia, ele é um Deus humano. Ele não é um Deus sobrenatural, né? Mas Deus nunca mudou, Deus nunca muda, Deus é de hoje, de amanhã, de sempre, né? Mas no Velho Testamento ele pede para tirar a vida de crianças inocentes, mulheres grávidas, pegar os jovens virgens, né? Não, mas isso aí foi no passado, a gente não segue mais. Mas tá na sua Bíblia, se ele não mudou, né? Ele nunca mudou, ele continua sendo o mesmo, então ele... Como é que você pode dizer que ele não faz mais essas coisas, que ele não gosta mais dessas coisas, né? E que ele não é ruim também. Pedir para entrar nas terras das pessoas, de outros povos, porque ele fazia... porque aquele povo relatava, né? E aumentava a história. Que o que ele mais fazia naquela época, gente, não tinha tantas coisas que a gente tem hoje em dia. O que eles faziam era ficar contando história e escrevendo história e aumentando história e ficar dizendo que foi uma inspiração de alguma divindade superior, uma divindade sobrenatural que falava aquelas palavras para ele, mas não tem Deus nenhum sobrenatural falando com ninguém, né? Você não conversa com esse Jesus, você não conversa com ele, ele não conversa com você. Assim como você conversa com seu pai e com a sua mãe. Então, todo o tempo, né, esse tempo todo que a religião ela existe, as pessoas seguem leis, divindades, religiões de outro povo, de crença de pessoas que criaram. Não é nada sobrenatural, né? Elas tinham que ter uma explicação para as coisas e estava dizendo isso, né? Que era o diabo, era Satanás, era Deus, né? Então, esse Deus de Israel é humano, ele não é sobrenatural.
Aí você vê que ele criou Jesus. Aí se disse que foi uma coisa sobrenatural que ia aparecer e criou Jesus. Aí pegou a jovem virgem lá, né, Maria, que é uma história manipulada, que não foi isso. Porque tá vendo como sempre eles naquela época gostavam de aumentar as histórias? Aquele povo antigo gostava de aumentar a história, sempre as histórias gostavam de aumentar. Ali, aquela história ali foi outra coisa que até tem vídeo aqui meu no canal, né? Que se você quiser assistir o vídeo, tem aí porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas é um caso que a Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, né? Nessa história mitológica aí, que teve um caso com um soldado romano. Aí vocês procuram aí nos meus vídeos aí, porque tem um vídeo completo falando sobre isso. Aí você vê que não é nada sobrenatural. Como é que a pessoa vai engravidar? Uma mulher vai engravidar através de uma pomba branca que aparece, que diz que é poderosa, que foi mandada por não sei quem, né? E ela aqui logo virgem, né? Como é que a pessoa vai engravidar em virgem assim, né? Que ela não era virgem. Essa Maria ela não era virgem. Ela, na história, né? Os arqueólogos foram procurar bem, né? E viu que essa mulher não era nunca virgem, né? Nunca foi virgem. Né? Aí fica colocando ela como ela virgem, né? Porque já, na verdade, essa virgem, Maria, mãe de Jesus, foi pegada de outra divindade. Porque até hoje em dia as pessoas adoram até essa Maria, mãe de Jesus, né? Os católicos, principalmente. Essa é a divindade. Ela já é uma divindade feminina do Antigo Egito, que eles já adoravam uma deusa chamada Isis, né? Aí eles só foram mudando, adaptando, né, para outra religião. Mas é a mesma divindade. Então você vê que essa divindade foi só 100% só de uma religião. Ela foi pegada de outra religião, foi copiada, né? Então, Jesus foi criado por Deus, mas Jesus foi criado por Deus aonde? Por qual mulher? Quando quando e aonde foi criado? Vocês não sabem, né? Não tá na Bíblia, né? Deveria estar, né? Deveria estar. Porque foi uma história tão rápida, né? Aí ela engravidou de Jesus, aí o menino já aparece com 12 anos, aí cadê a metade da outra história, né? Tudo é manipulação. Nós sabemos que não foi nada disso. Não foi nada disso. Jesus não foi criado, Jesus nem existiu, né? Que Jesus é uma divindade mitológica dos romanos, então ele nunca existiu, de fato. E nem muito menos foi filho de Deus. E esse Deus não foi criado nem por outro Deus. E se foi, me explica aí, né? Então é isso.